Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então hoje, nessa sexta-feira santa, hoje lembrando que é dia essencial de abstinência de carne, é dia de jejum também. Espero que nesse dia, pela manhã, você consiga ou tenha conseguido estar um tempo com Jesus também na sua paróquia, Jesus que está nas suas últimas horas antes da sua entrega total de amor por cada um de nós. Essa sexta-feira santa, esse tríduo do amor, esse tríduo da experiência com esse amor maravilhoso de nosso Senhor. E aí a gente vai entendendo que o amor verdadeiro, ele passa pela dor e pelo sofrimento. O amor, ele precisa passar pela dor. Ainda que seja pesado, ainda que seja difícil, ainda que dê vontade de desistir, porque ter vontade de desistir não significa uma derrota, significa reconhecer os seus limites. O próprio Senhor disse, Pai, afasta de mim esse cálice, se não for possível, que seja feita a tua vontade. Então, ou seja, o amor não significa que ele não vai ter vontade de desistir ou encontrar tudo que precisa ser feito como pesado, mas ele não desiste, ele passa pelo sofrimento e pela dor. O amor verdadeiro também vai até o fim, até a última gota de sangue, como Jesus foi, e a gente vai ver no dia de hoje esse testemunho, ir até a última gota de sangue. Quando, assim, existe, claro que a igreja nos ensina, o símbolo do que quando ferem o lado de Jesus, vai sair água e sangue. A água que é o sinal do batismo e o sangue que é o sinal da Eucaristia. Mas existe um livro que se chama A Paixão pela Visão de um Cirurgião. Eu li algumas partes desse livro no seminário. E esse livro, um cirurgião, ele vai avaliar todo o sofrimento que Jesus sofreu, pelo ponto de vista médico, E quando ele fala que no momento que sai água e sangue, é porque ele já não tinha mais sangue. Então, assim, ele já tinha dado tudo e o resto que tinha, que era um pouco de sangue, por isso também sai água, que era o resto de líquido que ele tinha no corpo. Porque quando perfuram ele, a tendência é que saia o líquido, A tendência inicial seria jorrar sangue. Mas sai sangue e água, porque ele já estava no extremo do estresse do corpo. O corpo já não tinha mais o que oferecer. Ele já tinha entregue tudo. Já tinha entregado tudo. Ele já tinha entregado tudo, então só tinha o final do sangue, as últimas gotas de sangue e água. Então é aquilo que sai dele naquele momento. Então pra gente entender, que o amor, ele vai até o fim. Quem ama vai verdadeiramente até o fim. Amor verdadeiro também é ser pregado na cruz, mesmo sem merecer. Porque Jesus se fez culpado sem ter culpa. Ele sofreu e não ficou perguntando o porquê. Ele só fez o que tinha que fazer. Porque, na verdade, o motivo verdadeiro era o amor. Então, ou seja, muitas vezes, quando eu estou passando por um sofrimento que eu não sei explicar, eu tenho que olhar pela ótica do amor. Eu preciso amar ou aprender a amar no meio daquele sofrimento. Porque o sofrimento, ele vai nos ensinar de alguma forma a amar. Vai nos ensinar de alguma forma a viver o amor de verdade. Então, por isso, o amor verdadeiro, ele é pregado na cruz. Ele é pregado na cruz sem merecer, sem entender, sem saber o porquê. Porque o motivo é sempre o amor. É para passar pelo amor, experimentar o amor naquele momento. A gente vai ver pela primeira leitura de Isaías que ele não abriu a boca. E por que ele não abriu a boca? Jesus sempre falou bastante, Jesus sempre tinha um ensinamento, Jesus sempre tinha uma palavra, Jesus sempre tinha algo para oferecer. Jesus sempre tinha uma coisa para ensinar, Então, a gente vai ver que nesse momento ele não fala nada. Por quê? Porque o silêncio era o ensinamento. Porque o que acontece? Em meio a toda a dor, se a gente começa a falar muito,
a gente vai acabar reclamando, murmurando. E em meio à dor, só dá para silenciar e olhar para Deus e confiar nele. Então, quando eu estou com os meus olhos firmes em Deus e confiando nele, eu estou cheio de Deus, eu vou me enchendo de Deus. Porque também, falar muito é um sinal, e Jesus nunca falou muito, ele sempre foi pontual. Mas falar muito é um sinal de alguém que é vazio. Você pode ver, pessoas que são vazias, elas querem ganhar no argumento. Então elas falam, usam palavras difíceis, tentam enrolar, tem aquela lábia. Mas no fundo são pessoas vazias. Porque quem está cheio vive o silêncio. Você vê os monges. Os monges têm uma intimidade com Deus, uma profundidade. Os grandes santos, silenciosos. Porque a profundidade com Deus te chama ao silêncio. Quem fala muito é porque está vazio. E aí a gente vai entender então o Salmo. Porque o Salmo na primeira estrofe vai dizer: no Senhor me refugio, minha vida está nas suas mãos. Então se Ele é o meu refúgio, minha vida está nas mãos dele, não tem nada, não tenho o que falar, não tenho o que dizer, não tem para onde ir, não tem o que me esquivar, não tem. É só ficar ali, nele e com ele. Uma outra coisa também é que hoje a gente experimenta que o amor me amou e se entregou por mim. Porque Deus deu sua vida na cruz como um condenado para me libertar. Ele se fez escravo para eu ser livre. Ele se fez pecador sem ter pecado para me libertar. Amar, então, é isso. É fazer tudo pelo outro, sem cobrar ou exigir nada. É ser livre, é fazer pelo outro, é dar, é entregar, é oferecer. Porque ele não apontou, não se achou superior, somente amou. Amor se entregando. E o amor me salvou. O amor e a verdade são capazes de salvar. Então, quem ama faz de tudo pela salvação do outro. Por isso que se você ama seu marido, seu filho, as pessoas da sua casa, você precisa fazer de tudo pela salvação dos seus, pela salvação das pessoas da sua casa. E aí esse relato da paixão, né, tão grande, eu queria destacar a postura das pessoas. Primeiro a postura de Pedro. Na frente de Jesus, quando chega o soldado, ele corta a orelha. Quando Jesus não está, Pedro nega ele 3 vezes. E muitas vezes assim somos nós. Quando a gente está na igreja, as pessoas estão vendo a gente mãozinha posta e cabecinha aqui a 45 graus. Agora, quando a gente está sozinho ou com pessoas que não são da igreja, a gente se transforma. Porque nós somos cristãos camaleão, que a gente se adequa à realidade que está ao nosso redor. Pedro, pelo medo de ser condenado, pelo medo das pessoas, negou Jesus 3 vezes. Então, ou seja, incoerência. E até quando a gente vai sustentar essa incoerência? Que na igreja eu sou uma coisa e em casa outra. Na igreja eu sou uma coisa e no trabalho eu sou outra. Com as pessoas da igreja eu sou uma coisa, com as pessoas da rua eu sou outra. Até quando você vai continuar sustentando essa incoerência? A gente vai ver a figura de Judas. Judas foi chamado para ser discípulo. A palavra discípulo significa aquele que segue. Ou seja, Judas foi chamado para andar atrás de Jesus. Só que olha o que o anúncio da paixão vai dizer hoje. Judas vem à frente dos soldados. Quando Judas, a partir do momento que Judas quis se colocar à frente e sair do lugar dele, de estar atrás de Jesus, ele traiu. Então talvez as suas traições, os seus pecados, as suas quedas, sejam porque você está se colocando num lugar que não é seu. Você foi feito para ser discípulo, estar atrás de Jesus, seguindo Jesus e não querendo estar à frente. E não querendo ser o líder, não querendo ser aquele que puxa. Mesmo que você seja um líder, mas seja um líder discípulo, um líder que escuta Jesus, um líder que segue a Jesus. E João, que João está aos pés da cruz, chorando, mas não foi embora. João está ali aos pés da cruz, doendo, sem entender, mas ele permaneceu. Porque João é exemplo para nós de perseverar na dor. João é o discípulo que persevera na dor. A gente vai ver também o povo, né? O povo viu tudo que Jesus fez, mas ainda assim escolheu Barrabás. A gente também tá caminhando na igreja, tá fazendo catequese, tá fazendo não sei o quê, mas na hora que tem que tomar uma decisão, a gente escolhe o pecado.
a gente escolhe Barrabás, a gente escolhe o assassino, a gente escolhe mentir, a gente escolhe trair, a gente escolhe fazer o mal. Então ainda tem muita incoerência dentro de nós, que precisa ser ordenada, organizada, reformulada, amada por Deus. Porque quantas vezes eu ainda vou continuar trocando Jesus pelo pecado? Quantas vezes eu ainda vou continuar nesse lugar de, na hora da decisão, eu digo que sigo Jesus, eu gosto do que ele faz, eu vou à igreja, mas na hora da decisão eu escolho o pecado. Então a gente precisa mudar disso. Pilatos também, que queria soltar Jesus, vai dizer o texto, que ele queria soltar Jesus, mas faltou coragem porque ele ficou com medo da multidão. Pilatos tinha muito desejo de ser aceito. Pilatos, ele queria ser confirmado pelas pessoas. E às vezes o desejo de confirmação das pessoas nos faz entregar Jesus, nos faz perder a Jesus. Então a gente não pode querer agradar o mundo, a gente tem que querer agradar a Deus. O objetivo da minha vida precisa ser, em primeiro lugar, agradar a Deus, independente do que aconteça. Esse domingo eu brincava com as pessoas na missa, brincava, mas assim, do meu jeito, né? Que eu falo uma coisa séria dando risada. Mas eu falava para as pessoas que eu precisava dizer a verdade para elas, ainda que elas fossem me crucificar pelo que eu estava falando. Porque aqui tem muito o costume de quando tem feriado as pessoas viajam mesmo, não estão nem aí. E muita gente viajou, simplesmente agora na Semana Santa viajou porque é feriado, não sei o quê. E aí eu falava que quem viaja no feriado é pagão. Falava isso. E aí falei, eu vou falar isso, e quem não gostar, não gosta, pode me crucificar depois. Mas é isso, é dizer a verdade, é não querer agradar os homens. A verdade precisa ser dita, a verdade precisa ser anunciada e proclamada. Então, não gostou? Beijo, não me liga, como vocês já conhecem. Também, a gente vai ver a figura de Maria, que Maria é a mulher que na dor consola. Eu imagino ela ali, Jesus vai dar ela como mãe para João, porque João devia estar desconsolado, desolado. E Maria, mesmo na dor, mesmo sofrendo, chorando, ela consolava. Então também Jesus dá a Maria por mãe a João para ela consolar João. João era jovem, era o mais novo, né, ali de todos. Então era um jovem que precisava ser acolhido, consolado. Então ele dá a Maria, ele dá a sua própria mãe para consolar. E Maria é aquele exemplo de que mesmo na dor ela consola. Também eu li um texto esses dias que falava de como a figura, acho que foi ontem no ofício de 7 dores, que como Maria consolava pela sua postura. Porque as outras pessoas, vendo aquela mulher que era mãe, de pé, sem se desesperar, as pessoas pensavam, se ela não está desesperada, por que eu vou me desesperar? Onde está a força dessa mulher? Eu quero essa força. Então ela era testemunha e consolava pela postura dela. E a gente precisa também ter essa postura no mundo. A gente vê tanta coisa errada, tanta coisa ruim, mas a gente não se desespera, porque a nossa confiança está em Deus. E a gente vai ver também José de Arimateia e Nicodemos, que tem zelo pelas coisas de Deus. Eles vão ver o corpo de Jesus, tá chegando a Páscoa, o corpo não podia ficar ali. Eles vão comprar um lençol novo, vão procurar um túmulo novo, vão ungir o corpo de Jesus para preparar para a sepultura. Ou seja, zelo pelas coisas de Deus. Eu e você, a gente tem tido zelo pelas coisas de Deus? A gente tem tido zelo pela oração, zelo com a palavra, zelo com a busca de Deus, zelo com aquilo que nos pedem, zelo com aquilo que a gente se compromete. A gente precisa ser mais comprometido, como José de Arimateia e Nicodemos. E aí, terminando, a gente vai ver que Jesus foi sepultado num jardim. Um jardim novo, que ninguém havia sido sepultado. Quando a gente vai ver o primeiro jardim, que também era novo, lá no livro do Gênesis, naquele jardim se comeu o fruto do pecado. Naquele jardim se comeu o fruto da perdição. Naquele jardim, a humanidade foi ladeira abaixo. Agora, num novo jardim, o novo Adão vai ser sepultado para trazer vida para a gente. Então a gente pode ver, terminando essa meditação de hoje, o amor. O amor transforma. O amor refaz histórias. Uma história que havia dado errado no jardim, Jesus refaz agora no jardim. Num outro jardim, né? Num novo jardim. Então, amar é também refazer histórias. Talvez a sua vida, a sua família, o seu trabalho, as suas coisas
estejam mortas, mas o amor refaz histórias. Então deixa o amor de Deus te tocar nesse dia, nessa Sexta-feira Santa, para refazer a sua história. Convida o Senhor a derramar esse amor na sua família, para refazer a história da sua família. Seu marido, seu filho, sua sogra, quem quer que seja, para que o amor refaça a sua história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.